Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a sexta aliada para Beshalar, que está no livro de Shemot, no capítulo 16, versículo 11, e vamos ler até o versículo 13 do capítulo 17. Vamos a Brahá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Escutei as queixas dos filhos de Israel. Fala a eles, dizendo: À tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e conhecereis que eu sou o Eterno vosso Deus. E foi na tarde, e subiram as codornizes, e cobriram o acampamento, e pela manhã houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E levantou-se a camada de orvalho, e eis que sobre a face do deserto havia algo fino descoberto, fino como a geada sobre a terra. E viram os filhos de Israel. E disse cada homem a seu irmão: Que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse Moisés a eles: É o pão que vos dá o Eterno para comer. Isto é o que ordenou o Eterno: colhei dele cada um a sua comida, um homer, uma medida por cabeça, segundo o número de almas de cada um, em sua tenda tomareis. E fizeram assim os filhos de Israel e o colheram. Uns mais, outros menos, e mediram com o homer, e não sobrou ao que recolheu muito, e ao que recolheu pouco não faltou. Cada um, segundo sua comida, colheu. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe sobrar dele até amanhã. E não escutaram a Moisés, e os homens fizeram sobrar dele até amanhã, e criou vermes e cheirou mal. E indignou-se Moisés contra eles. E colheram-no pela manhã, cada um segundo sua comida, e quando esquentava o sol derretia-se. E foi no sexto dia, recolheram pão em dobro, 2 homer, para cada um. E vieram todos os príncipes da congregação e anunciaram-no a Moisés, e disse-lhes os príncipes: Isto é o que falou o Eterno. Amanhã é repouso, sábado, Shabat, santo para o Eterno. O que haveis de assar, assai-o, e o que haveis de cozinhar, cozinhai-o, e tudo o que sobrar deixai de lado para vós, guardando até amanhã. E deixaram-no até amanhã, como mandou Moisés, e não cheirou mal, nem verme houve nele. E disse Moisés: Comei-o hoje, que sábado é hoje para o Eterno. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, e no 7º, sábado, não haverá. E foi no dia de sábado, saíram alguns do povo para colher, e não acharam. E disse o Eterno a Moisés: Até quando recusais guardar meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sábado, portanto ele vos dá no 6º dia pão para 2 dias. Ficai cada qual em seu lugar, e não saia ninguém de seu lugar no 7º dia. E folgou o povo no 7º dia, e deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, Mam. E ele era como semente de coentro branco, e seu sabor como filhó com mel. E disse Moisés: Esta é a coisa que ordenou o Eterno. Dele enchei um homer, para guardar para vossas gerações, a fim de que vejam o pão que vos fiz comer no deserto, ao tirar-vos da terra do Egito. E disse Moisés a Arão: Toma um vaso, põe nele a quantia de um homer de maná, e deixa-o diante do Eterno, a fim de guardá-lo para vossas gerações, conforme ordenou o Eterno a Moisés. Deixou o Arão diante do testemunho para guardar, e os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até sua vinda à terra habitada. Comeram o maná até sua vinda à extremidade da terra de Canaã. E o homer era uma 10ª parte da efá. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayeu lanatah betocheinu,
Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários dessa aliá, começando do versículo 14. Fino como a geada. O maná era como um pequeno grão redondo e branco que caía dos céus como a chuva, todos os dias exceto aos sábados. Antes de recolhê-lo pela manhã, parecia que estava guardado numa caixa, pois o orvalho o cobria por cima e por baixo, conforme Talmud Yomá 75a. Para comer este pão do céu, deviam moê-lo, amassá-lo ou cozinhá-lo, a fim de com ele fazer tortas. Os israelitas se alimentaram com o maná durante 40 anos aproximadamente, conforme Otsar Israel, volume 6, página 232. Versículo 16. Um homer. Um homer equivale a 0,1 efá. Uma efá a 3 ca. Uma ca, 24 log. E um log equivale a 344 centímetros cúbicos, ou seja, um homer equivale a 2,5 litros. Versículo 20. Indignou-se Moisés contra eles, pois esta atitude indicava uma falta de fé na palavra de Deus, pois o maná era para ser colhido a cada dia. Numa visão mais ampla, este versículo se refere às pessoas que passam a vida acumulando bens e fortuna que não poderão usufruir em suas vidas. O que acontecerá com esses indivíduos nos fins dos seus dias também criarão vermes e cheirarão mal. Nossos sábios ensinam que são duas as causas que desviam o ser humano da vida espiritual: a extrema pobreza e a extrema riqueza. Aquele que não precisa se preocupar com o prato de comida de hoje, nem se ocupa com o prato de comida de amanhã, este homem será capaz de aprender a verdadeira dimensão espiritual de sua própria vida, como se lê em Provérbios 38. Pobreza e riqueza não me des, nutre-me com o pão de cada dia. Versículo 23. Sábado Santo para o Eterno. O Shabat, sábado, é composto de dois aspectos essenciais, Zahor Veshamor. Lembra-te e guarda. Se por um lado somos ordenados a cessar totalmente nossas atividades e trabalhos como forma de atingir um determinado objetivo, que não se resume ao mero descanso físico, e sim a uma elevação espiritual, por outro lado, somos convocados a deleitar-nos e a usufruir do grande prazer proporcionado por este dia. São estes dois aspectos que conduzem a pessoa à dimensão de santidade do sábado santo para o eterno. O Shabat é um dia em que se renuncia ao domínio sobre nosso mundo particular. É um dia para se pensar e crescer, para falar com as pessoas porque elas são pessoas, de cantar com a família à mesa, de orar junto com os vizinhos, de elevar o espírito e os ideais, de ficar mais íntimo da verdade e da beleza, de concentrar-se nas questões maiores da vida e aproximar-se de Deus. O que é vez de assar, assaio. O processo de santificação do Shabat começa com elementos absolutamente materiais, como a comida que se torna um objeto a serviço de Deus. Assim, o dia consagrado a Deus envolve dentro de si a união dos aspectos físicos e materiais, a atmosfera de santidade que caracteriza e distingue o Shabat dos demais dias da semana. Versículo 26. 6 dias o colhereis. Podemos interpretar este versículo metaforicamente. Os 6 dias de atividade da semana representam a vida do ser humano, que tem alguns ilimitados anos para vivê-la. Antes de encerrá-la, no 6º dia, o último dia útil da semana, ele deve preparar algumas provisões para o sábado.
o mundo vindouro que transcende a vida material. A porção dupla representa as boas ações que o homem pratica em sua vida, e estas não poderá colher no sétimo dia, quando a vida material já cessou. De acordo com o judaísmo, a vida espiritual que sucederá à nossa vida material, denominada Olam Rabá, depende necessariamente do nosso comportamento e das ações que praticamos nesta vida. Versículo 29. Pão para 2 dias. No meio do calor infernal do deserto e de toda classe de privações, Moisés disse ao povo: Vede que o Eterno vos deu o sábado, por isso vos dá ele na sexta-feira o pão para 2 dias. Fique cada um onde está, não saia ninguém do seu lugar no sétimo dia. E descansou o povo no sétimo dia. Versículo 29 e 30. Apesar do sofrimento diário de fome e sede no deserto, Deus não queria que o homem se preocupasse no sábado com suas necessidades materiais. Como então, no meio das condições de vida fácil em que vivemos, nos permitimos profanar a santidade deste dia sagrado para correr atrás deste maná terrenal que alguns possuem em abundância e que outros poderiam, com um pouco de esforço, se prover no sexto dia de uma ração dobrada? Versículo 35. 40 anos. O exegeta Abraham Ibn Ezra comenta que o maná foi o maior de todos os milagres realizados por Deus, maior até que a abertura do mar, pois ele desceu do céu diariamente por 40 anos, atendendo às necessidades de cada um dos israelitas, enquanto os outros milagres eram eventos isolados. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então, compartilha, curte, comenta. Isso dá relevância ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Shalom a todos.